A euforia do ser criança. Que legal ver vocês muito melhor assim, cara. Que bonitinho, vocês estão com a câmera aberta. É tão ruim dar aula com vontade. Tira a câmera! Ah, não! Um dia! Que massa! Então, com o solzinho aberto. Gente, que emoção de ver vocês. Como vocês estão? Tudo bem? A euforia do ser criança. Ah, que legal ver vocês muito melhor assim, cara. Que bonitinho, vocês estão com a câmera aberta. É tão ruim dar aula com vontade. Tira a câmera! Ah, não! Um dia! Que massa! Saudade de vocês, seus caras. Todo mundo tá aparecendo, meu Deus. Nada. Então, com o solzinho aberto. Mas não acredito nisso. Muito bom. Gente que eu nunca tinha visto antes. Nossa, cara, prazer com você. Gente, que emoção de ver vocês. Como vocês estão? Tudo bem? Olá, pessoal, boa tarde. Vocês me ouvem? Boa tarde, estamos ouvindo sim. Vamos começar a nossa atividade. A proposta é falar um pouco sobre o Código de Ética Médica e as implicações nisso para o exercício da medicina. O Ministério da Saúde do Brasil, ele regulamenta o exercício profissional que é fiscalizado pelos Conselhos Regionais de Medicina. Cada estado brasileiro tem um Conselho Regional de Medicina formado por médicos e eleito pelos médicos a fim de fiscalizar o exercício profissional de acordo com as boas práticas clínicas. Isso é consubstanciado, é sedimentado num conjunto de orientações, normas de conduta ética, que deve ser seguido por todos os médicos brasileiros que atuam em território nacional, que estão agrupados no chamado Código de Ética Médica. Lembrar que nós temos um código de ética exclusivo para estudantes de medicina, mas é importante que o Código de Ética Médica seja amplamente divulgado para que ele possa nortear a realização do ato médico. Esse código ele tem direitos e deveres e ele prevê punições quando há uma quebra na relação médico-paciente que possa estar ali prevista no Código de Ética Médica. No exercício profissional, o médico ele pode sofrer acionamentos jurídicos em 3 esferas. A primeira delas é na esfera penal, onde esse médico é acusado muitas vezes de lesão corporal grave, com ou sem óbito. E a pena para esses casos é de acordo com o Código do Processo Penal, varia desde
pagamento de cestas básicas, penas alternativas, serviços à comunidade, até, em casos extremos, a prisão. Já o Código do Processo Civil, a segunda instância que o médico pode ser acionado, ele trata mais das relações de consumo e do dever de informar. Na grande maioria das vezes estão aí acionados os médicos acusados por erro médico, quando há algum problema no tratamento, falha no diagnóstico, que causa algum dano para o paciente. Em especial, danos morais. A pena para esses casos é o pagamento de dinheiro para o paciente a título de indenização. E a última das esferas para acionamento do médico é a esfera ética, quando ele infringe o Código de Ética Médica. Isso, quando acontece, o médico ele recebe uma acusação que tem que ser presencial, feita em um dos conselhos regionais de medicina dos estados brasileiros. A pessoa faz uma denúncia presencial, por escrito, e nesse momento é aberta uma figura jurídica chamada sindicância. A sindicância no Conselho Regional de Medicina, ela tem por missão averiguar a pertinência da denúncia. Então o médico é chamado para dar explicações do Conselho Regional de Medicina. O grande instrumento de defesa do médico se chama prontuário médico, que é um conjunto de escritos onde o médico registra as consultas e as discussões feitas em torno daquele caso clínico. Diante dessa sindicância, o Conselho Regional de Medicina ele decide por dois caminhos. O primeiro deles é o arquivamento da denúncia, e o segundo é a abertura de um PEP, Processo Ético Profissional. O processo ético profissional ele vai ter um parecer das câmaras técnicas. Cada especialidade tem uma câmara técnica no Conselho Regional de Medicina. Então, a câmara técnica de ginecologia, obstetrícia, cardiologia, cirurgia plástica, a cirurgia gastroenterológica, oncologia clínica, todas as especialidades são uma câmara técnica formada por médicos especialistas de grande renome e conhecimento da matéria, que vão emitir um parecer em relação ao caso em questão. Esse parecer pode levar o médico, que num espaço de ampla defesa pode se defender, ele vai ter um momento em que ele é acareado com a suposta vítima ou querelante, e nós vamos, no Conselho Regional de Medicina, ter dois caminhos ao final do julgamento desse processo ético profissional. O primeiro deles é o arquivamento do processo, porque o médico ele foi considerado inocente, então ele é inocentado e o processo, portanto, arquivado. O segundo instrumento médico ele é condenado. E aí ele é condenado às seguintes penas gradativas. A primeira das penas gradativas é uma condenação com uma censura por aviso reservado. Apenas o médico ele poderá desculpe, pessoal. Esse médico ele será condenado a um aviso reservado. Ele vai ser chamado no Conselho Regional de Medicina e ali ele vai receber uma advertência reservada por escrito. E isso vai para a ficha profissional dele. A segunda das penas de condenação é uma censura com aviso público. É publicado num jornal de grande circulação que esse médico foi condenado
E isso sai num jornal de grande circulação, no Rio de Janeiro, por exemplo, publicado no jornal O Globo, embaixo da coluna do Anselmo Gons, que é uma coluna bastante lida sobre o erro médico. Ele diz assim: o médico, coloca o nome completo do médico, CRM tal, infringiu os artigos 4, 6 e 8 do Código de Ética Médica, cometendo a seguinte infração. Aí conta os 3 tipos de infração ética que você pode cometer, que eu vou falar mais à frente. O médico ele pode ser condenado à suspensão do registro profissional por 30 dias, por 6 meses, e a pena mais grave ética que ela é imposta é a cassação do registro profissional. Todas as penas de condenação elas podem ser recorridas no Conselho Federal de Medicina, que é uma instância que fica em Brasília, também formada por médicos, onde os médicos podem apelar caso tenham sido condenados nos seus conselhos regionais de medicina. Quais são os 3 delitos éticos que os médicos infringem nos inúmeros artigos do Código de Ética Médica? O primeiro deles é imperícia, o segundo é imprudência e o terceiro é negligência. Qual é a diferença entre eles? Imperícia é o elemento mais difícil de caracterização, porque no Brasil, o médico, quando forma, ele tem liberdade para atuar em qualquer atividade clínica. Então, você formou amanhã, você pode fazer uma neurocirurgia, Thiago? O que você acha? Não. Então, a resposta pode, Thiago. Você pode fazer uma cirurgia cardíaca, Lu Martinez? Ai, meu Deus. Sim. Resposta Pode, certa. mas não é certo, né? Tipo, você vai... Se não é certo, tudo depende do desfecho, Thiago. Se o paciente sobreviver, parabéns para você. Você é um gênio. Se o paciente morrer, você pode ser acusado de imperito. O que é imperícia? É quando você não tem a formação apropriada para fazer aquilo que você fez. O que você acha, Thiago, que te dá a formação adequada para fazer uma neurocirurgia? 5 anos de residência em neurocirurgia. Uma residência em neurocirurgia, né? E é o único meio que você tem para você dizer que você é perito numa determinada área, né? Tem uma outra alternativa de você dizer que você é especialista numa determinada área, sem ser pela residência? Acho que você pode fazer especialização, aí depois você faz a prova para você ter, né, o título, eu acho. Isso, você pode fazer uma especialização com uma prova do título da especialidade feito pela Sociedade de Especialidade. Então, são as 2 únicas formas de você dizer que você é especialista. Então, quando você faz alguma coisa para a qual você não tem a formação apropriada, você pode dar errado, você pode ser ter considerado uma infração ética do tipo imperícia, ok? O que é a imprudência? É quando o médico realiza alguma coisa que ele não deveria fazer. Exemplo de imprudência: um médico que opera uma paciente sem pedir um risco cirúrgico. Ele não pediu o que ele deveria pedir. Um outro exemplo: um médico que... Terminou? Só um instantinho. A imprudência, fazer algo que não deveria fazer. Um exemplo de imprudência, além de eu operar no paciente sem risco cirúrgico, eu operei um paciente muito grave e eu deveria primeiro ter tratado a gravidade da doença desse paciente sem tê-lo operado. Eu me precipitei, eu fui afobado e o paciente teve lesão com isso. Então eu posso ser acionado eticamente por imprudência. E o último dos quesitos de infração ética que o Conselho Regional pode acusar o médico na sua prática profissional é a negligência. Negligência é
deixar de fazer o que deveria ter feito. Então, uma é fazer o que não deveria fazer. É a imprudência. E a negligência é deixar de fazer algo que deveria ser feito. Por exemplo, eu operei uma paciente e coloquei compressas para estancar o sangue, tá? Só que depois eu esqueci de tirar a compressa. Eu deixei uma compressa dentro do abdômen do paciente. O nome disso é negligência. Chegou uma paciente em trabalho de parto, eu não ouvi, eu fiquei ouvindo o coraçãozinho do bebezinho durante o trabalho de parto, o bebezinho morreu durante o trabalho de parto. Eu deixei de fazer, negligência. Ok? Vocês entenderam direitinho essas três relações? Elas são importantes, tá? E elas vão estar presentes ao longo do nosso estudo do Código de Ética Médica. Vamos falar um pouquinho do Código de Ética Médica. Ele é um conjunto de normas, ele já está lá no AVA. Vocês têm que ler todos os itens, os artigos, os parágrafos. Não precisa decorar, mas vocês têm que entender e vocês vão ter que ser capazes de... vão ser chamados a discutir casos clínicos cuja resposta vai se basear no que prevê o Código de Ética Médica. Então é fundamental ler, não precisa saber qual é o artigo 10, não vai ter isso, não é essa a pergunta. Mas nós vamos dar um caso clínico onde nós vamos tratar dos artigos do Código de Ética Médica. Para dizer para vocês, como boa parte da legislação brasileira tem poucos direitos e muitos deveres. O que o médico tem direito de exercer a prática profissional após o registro no Conselho Regional de Medicina. Então, vocês só são médicos quando vocês registram o diploma de vocês no Conselho Regional de Medicina. E vocês podem exercer a sua prática profissional sem ser discriminados por sua cor, por seu gênero, por sua condição social, por sua origem, por sua orientação sexual. Então, você pode exercer a prática médica sem ter nenhum tipo de preconceito. Vocês acham que a prática médica ela é exercida com preconceito de gênero, por exemplo? O que as meninas acham? Professor, eu acho que sim. Acha que sim? Fala, Martinez. Eu acredito muito que há diferença entre um médico homem e uma mulher. Acho que as pessoas acabam colocando até mais credibilidade no homem, se o médico for homem, do que se ele for mulher. O que mais? Outras pessoas? Principalmente as pessoas mais idosas, né? Eu acho. Isso agora tem mudado, mas... Que recusa tratamento no idoso? Não, tipo, as gerações antigas, veem que não o médico... Não acreditam em mulher. Entendeu? Tem uma agora fala aqui no chat, deixa eu tentar ver. Tem gente que recusa tratamento de médica mulher. Você acha, Maria Luísa, que isso é pior em determinadas especialidades do que outras, ou é genérico nisso? Não sei dizer, professor, se isso é uma coisa que é mais proeminente em alguma coisa ou em outra, mas eu acho que, por exemplo, áreas mais... Eu acho que é uma coisa assim que é visto como se mulher tivesse que fazer um papel meio de enfermeira, entendeu? Então, que talvez o exemplo do colega, tipo, um geriatra, uma médica geriatra talvez não sofresse o mesmo tipo de preconceito de gênero, mas que, por exemplo, uma cardiologista talvez sofresse mais, entendeu? Porque existe essa de que mulher não consegue tanto ser tão fria na análise, essas coisas assim. Maria, e assim, eu sou, por força de formação, obrigado a dizer que você cometeu um deslize. Para usar o seu exemplo, você comete um preconceito colocando a fala da enfermagem, como se a mulher fosse enfermeira, dizendo que a fala da enfermagem, a condição da enfermagem pudesse ser algo inferior. Não, mas eu tô falando isso como uma visão social, de que a mulher é enfermeira porque a enfermeira está mais próxima do paciente, esse papel de cuidadora. E eu tô falando isso no geral. Eu acho que enfermeiros também sofrem muito preconceito de gênero,
Por que que você é um enfermeiro? Como assim você não é um médico? Eu acho que isso vai para os dois lados. Entendi. Vocês acham que O na senhor cirurgia falou, a vida das mulheres médicas é mais fácil ou mais difícil, Bárbara? eu acho mais difícil, porque Mais difícil. normalmente as pessoas associam a mulher a uma figura materna. Então, tentam levar ela para áreas como pediatria, que estejam mais relacionadas à parte humana. O senhor perguntou sobre algumas áreas do que outras. Não é comum nós vermos mulheres urologistas, por exemplo, mas é bem comum vermos mulheres, ou homens geriatras, homens ginecologistas. Então, um homem não se sente confortável com uma mulher fazendo um exame mais íntimo, mas a mulher normalmente já se acostumou a ir no consultório e ver um médico homem. Então Braga, pode falar, Thiago. essa questão de homem ginecologista, tipo assim, eu entrei na medicina gostando muito de GO, mas eu fico pensando na questão de, tipo, não vou querer consultar com um homem, entendeu? Porque tem muita mulher assim também. Pois é, então o Código de Ética Médica garante o livre exercício da medicina sem que o médico sofra nenhum tipo de discriminação. Então é importante que a gente já rompa, desde logo do início, esses estereótipos do que é de homem, o que é de mulher, e outros estereótipos que possam aparecer, né? Diz também que a medicina é uma profissão liberal, onde o médico tem direito de atender os seus pacientes, receber remuneração por esse atendimento, e ele pode, inclusive, recusar atender determinados pacientes. Miguel Campbell, o que você acha disso do médico poder recusar o atendimento a determinados pacientes? Miguel? Professor, estou sem microfone. Pode ser por aqui mesmo? Pode, Miguel? Diga lá. A gente aguarda o Miguel. Acho complicado somente na questão da religião, caso o médico se recuse a atender por conta disso. Então, Miguel, o médico ele pode se recusar a atender qualquer paciente por qualquer motivo que for. Desde que ele diga que ele não vai mais atender, que ele agradece a oportunidade, que ele vai encaminhar o paciente para um outro médico, vai informar todas as questões para o outro médico, e a única coisa que ele não pode é abandonar o paciente em caso de emergência. Então, se o paciente tiver numa emergência, ele tem que atender, ele não pode se recusar a atender, tá bom? Então, ele pode, por exemplo, um médico que vai operar um paciente, uma cirurgia cardíaca, e ele é testemunha de Jeová. Ele não quer receber sangue, de jeito nenhum. E o médico falou, olha, eu não tenho como realizar essa cirurgia sem te transfundir. E ele disse assim, não vou permitir. Aí o médico pode falar assim, olha, então eu agradeço a oportunidade e acho que você tem que procurar um médico que consiga fazer essa cirurgia sem necessidade de hemotransfusão, porque eu não consigo fazer. Então ele está se recusando a atender por uma questão ligada à religião do paciente, porque ele sabe que ele vai operar, ele vai ter que transfundir, o paciente vai colocar processo, ele não quer chateação, ele não é obrigado a atender, porque o paciente não está numa situação de emergência. Tá bom? Ao mesmo tempo, o médico tem um monte de obrigações. Obrigação, por exemplo, de manter o sigilo profissional. Clara Bourgeot, o que você acha do sigilo profissional? Tá sem microfone também, Clara?
Sigilo profissional, um dos elementos mais importantes da medicina. Fica tranquila, Bianca, a gente compreende aí as internets ruins, tá? Elementos fundamentais para manter a relação médico-paciente. O médico tem dever de sigilo, não pode quebrar a relação médico-paciente e revelar o conteúdo da consulta, exceto em casos de solicitação judicial. Então, se o juiz fizer uma solicitação judicial, ele pode fazer. Parabéns, claro, o sigilo é importante por conta da privacidade do paciente. Isso aí, querido, excelente, viu? Nos casos de solicitação judicial, o médico ele é obrigado a quebrar o sigilo médico. Uma das obrigações do médico é a confecção do prontuário. Para cada paciente, ele tem que estabelecer um prontuário. E aí, o prontuário ele deve ser guardado por ao menos 20 anos, idealmente por toda a vida do paciente. Mesmo depois que seu paciente morre, porque a sua obrigação de sigilo, de guarda do prontuário, vai para além da vida do paciente. No prontuário devem constar todas as informações da consulta. E é o prontuário o grande elemento de defesa do médico. A quem vocês acham que pertence o prontuário do paciente? Luana, quem que você acha que pertence o prontuário? Ao médico. Ao médico? Resposta errada. Pertence ao paciente, Luana. O médico ou o hospital é apenas o fiel depositário do prontuário. Então, se o paciente fala assim, doutor, eu quero meu prontuário, o que você vai fazer? Você faz uma cópia do prontuário e entrega a cópia do prontuário para ele. Porque você é o fiel depositário, mas o dono do prontuário é ele. Ele deve ter o seu prontuário. Para o paciente? Entrega a cópia do paciente, o fico original. Professor, mas o sigilo médico ele pode ser quebrado em caso de risco. Fala um pouquinho mais alto, Bárbara. Pessoas, né? O sigilo médico ele pode ser rompido caso a pessoa ofereça risco de vida a si própria ou a outras pessoas, né? Então, vamos falar sobre o sigilo médico. Ele só pode ser quebrado em caso de solicitação judicial ou se a pessoa colocar risco a vida do outro ou a própria vida. Então, vamos dar um exemplo. O paciente ele tem HIV e ele se recusa a contar para sua esposa que ele tem HIV. Continua tendo relação sexual sem camisinha com ela. Ele te conta isso como médico. Você pode contar para a esposa dele que ele tem HIV? Ariel Batista. Vamos lá, Ariel Batista. Ele disse lá, deve. Fala um pouquinho pra gente. Consegue falar, Ariel? Oi, professor. Tá escutando? Tá meio barulho aqui. Oi? Oi. Eu não sei falar muito, não. Acho que ele deve contar. Se ele sabe que o paciente tem HIV, ele tem que primeiro informar que o paciente tem que informar para a mulher dele se ele já está tendo relação com ela sem camisinha. E, na verdade, ele tinha que informar a todo mundo que ele teve relação sexual, era dever dele informar a todo mundo que ele teve relação sexual, que ele descobriu que ele tem HIV. Se ele não faz isso e o médico sabe quem é a pessoa que ele está se relacionando, aí ainda por ser esposa, o médico tem o dever de informar ela, porque ele está cometendo, inclusive, um crime contra a esposa. Não é ilegal, até você sabendo que tem HIV e ter relação sem camisinha, é ilegal sim. Pode ser preso? Pode ser indiciado, tá, Maria Heloísa? Possivelmente não é preso, mas pode ser indiciado sim.
E é importante dizer, gente, que assim, embora o médico ele tenha dever de contar, porque coloca em risco a vida do outro, a melhor estratégia é convencer o paciente para que eles mesmos decidam contar, e com isso você não tenha que quebrar o sigilo profissional. Essa é a melhor estratégia de enfrentamento dessas situações de grande gravidade. Queria falar um pouquinho sobre a prescrição. O médico pode prescrever medicamentos e ser dono de farmácia? O que vocês acham? É O bem médico não pode conveniente, ser, né? o médico não pode ser dono de farmácia, eu acho. Acho que o médico não pode nem ser conveniado com uma farmácia assim, tipo, Médico não pode ser dono de farmácia e é antiético que ele tenha qualquer tipo de convênio com farmácia. Verdade. Médico pode ser dono de ótica? Também não. Optometrista não pode ser dono de ótica. Médico pode prescrever, seria muito conveniente para o médico. Então, Bárbara, vou te contar o que acontece. Muitos médicos, às vezes, eles colocam no verso da receita uma etiquetinha indicando determinada farmácia, dizendo que lá o paciente vai ter desconto e tal. Aí o paciente vai nessa farmácia e ao final do mês a farmácia junta todas as receitas daquele médico e dá 10% do valor da prescrição daquele médico de volta para o médico. Ou então a indústria farmacêutica visita um determinado médico e fala assim, olha, se você prescrever bastante desse remédio, a gente consegue detectar, porque a indústria farmacêutica sabe qual remédio cada médico prescreve. Que loucura, né? Num sistema chamado Audit Pharma. E aqueles médicos que prescrevem muito determinados remédios de um laboratório, esse laboratório vai lá e paga viagens internacionais, fala que paga congresso no Caribe, congresso nas Bahamas, congresso em Bali. E vocês acham isso ético? Não é, né? Isso quer dizer que um dermatologista não pode ser sócio nem dono de uma farmácia de manipulação, por exemplo? Não pode. Tá no Código de Ética Médica que não pode, é antiético. Eu não sabia. Até porque, pelo menos em Salvador, tem dermatologista muito famoso, tipo, um dos melhores de lá, que tem farmácia de manipulação. Ele, inclusive, indica que faça lá, quando você vai na consulta, com qualquer uma das dermatos da clínica. E ainda, às vezes, coloca substância que, se duvidar, você só acha lá. Inclusive, porque eu já fui e já aconteceu isso comigo. E aí eu não cheguei a pesquisar na época e não sabia isso. Fiquei sabendo agora que você falou que não pode. Então, não sei como é que ocorre. Basta fazer uma denúncia e, se isso for verdade, apurado, o médico é condenado. Isso é antiético, né? Médico também, uma coisa que você falou que é interessante, né? O médico não pode falar que ele é o único que faz determinadas coisas, ou que ele é o único que tem um determinado remédio, porque isso é propaganda enganosa, né? Não, exatamente, mas tem assim, porque eu já fiz consulta já algumas vezes, procedimento, e ele deu uma receita que tinha uma substância na fórmula, que eu liguei para praticamente todas as farmácias de manipulação e não achava e não fazia, e aí somente naquele indicou, e que todo mundo sabe que é dele, inclusive no mesmo prédio comercial que ele tem a clínica, e lá faz. Então, eu achei que era meio escancarado isso, e por isso que eu nem me toquei assim, será que é ilegal ou não é? Eu vou fazer uma prescrição com molibdênio e vou comprar molibdênio, vou colocar apenas na minha farmácia de manipulação, e em todas as minhas prescrições vou colocar molibdênio. Aí você vai ligar para todas as outras, ninguém vai ter, porque isso não serve para nada, mas na sua vai ter. Aí você vende a sua receita, né?
Exatamente isso. Se o paciente perguntar uma indicação de ótica, é ético indicar? Se você falar assim, olha, tem várias óticas, aqui no prédio do consultório tem essas daqui, mas a senhora vê qual que é o melhor, qual que a senhora tem os melhores preços, qual que tem melhor para a senhora. Nós não somos comerciantes, gente. A gente não deve entrar nessa de indicar nada, tá? A gente tem que indicar só o melhor tratamento para os nossos pacientes. Queria falar um pouco. Professor, Pode falar, posso Márcio. perguntar? Claro. Em relação a isso aí, é proibido de qualquer forma ou só num caso desse aí, tipo de você tá direcionando a compra para aquela farmácia? Porque, assim, tô sendo só o advogado do diabo aqui, por quê? Porque eu sou funcionário público, eu sou funcionário da Petrobras e, assim, pelo que eu lembro, não sei se é a lei de funcionarismo público, como funciona, eu poderia ter uma empresa de qualquer ramo, eu nunca vou poder participar, por exemplo, de licitações da Petrobras. licitações voltadas para a Petrobras, voltada para o governo, já que eu sou funcionário público. Mas se eu tenho uma empresa de qualquer outro gênero, ou então até pode ser no ramo do petróleo mesmo, uma empresa com ramo do petróleo, no ramo de engenharia, desde que eu não preste serviço para ela, não esteja participando de licitações, não tem nenhum problema. Eu posso ter uma empresa, então, assim, ou talvez um médico, ele é médico numa cidade, ele tem uma farmácia no nome dele, que ele tem uma rede de empresa com outras pessoas em outro local, e não faz nenhum tipo de indicação. Mesmo assim, ele não pode ter, é proibido. É isso que eu queria entender. É proibido mesmo. Não interessa se rola uma indicação, uma venda casada, não só nesses casos, então. Proibido, Márcio. É claro que o cara que quer ter, ele coloca a empresa no nome da mulher, coloca a farmácia no nome do tio, e continua prescrevendo, indicando, enfim. Mas o Código de Ética Médica diz que não deve ter. Queria falar um pouquinho sobre a letra do médico. Como é que vocês acham que é a letra do médico? Boa, ruim? Péssima, parece que faz de sacanagem para a gente não entender o que está escrito. Não é verdade? E isso pode trazer prejuízo para o doente? Com certeza. E se causar prejuízo pela letra, a gente pode processar esse médico? Com certeza. Pode processar, porque no Código de Ética Médica diz que a letra do médico tem que ser legível. E isso pode causar danos para os pacientes, né? Como é que vocês acham que deve... né, professor? Pode falar, Márcio. Eu acho que tem uma regra que tem que ser descrito com letra de forma, caixa alta, o correto, acho que tem uma regra dessa, não tem? Só que não é feito, né? Tem que ser escrito de forma legível, Márcio. Você pode escrever caixa alta, pode fazer uma letra cursada, mais legível. Hoje, grande parte dos consultórios emitem receitas digitais, né? Você digita no computador, ela sai. Mas estou dizendo aí, para quem vai para cidade pequena, que eventualmente não tenha isso, né? Não tenha prontuário eletrônico. Então é importante escrever tudo com letra bem legível, para evitar problemas para o nosso paciente. Como é que vocês acham que deve ser a relação ética entre médicos? Deve ser boa, não é isso, Thiago? Que você vai falar. Tem que ser boa. Por exemplo, você está vendo um paciente no hospital. Aí ele tem dor de cabeça. Qual remédio que você quer passar para dor de cabeça, Thiago? Desse paciente? Novalgina? Dipirona? Novalgina, que é dipirona, não é isso? Aí a Ana Beatriz, no dia seguinte, passa lá e o paciente fala que tem dor de cabeça, mas a Ana Beatriz vai passar qual remédio para dor de cabeça dele, Ana Beatriz? Ana? Qual Ana Beatriz? Você, querida, pode responder. E a Ana Beatriz ia passar o mesmo. Mas o Arthur Parente vai trocar dipirona para paracetamol. Porque o Arthur Parente acha que paracetamol é melhor que dipirona. O Arthur Parente pode trocar o medicamento que o Thiago começou a passar?
Então, a Bárbara acha que pode. Bárbara, ele só pode trocar se houver evidência de que o medicamento dele é melhor do que o do outro médico. Se ele está trocando 6 por meia dúzia, ou se ele está trocando 2 remédios que têm efeitos muito semelhantes, não tem por que ele trocar. Ele tem que respeitar a prescrição do outro médico. Ok? Então, você só vai trocar a prescrição de um médico se ele apresentar uma prescrição muito ruim. Ok? Queria falar um pouquinho sobre os aspectos éticos do Código de Ética Médica na relação médico-paciente em pesquisa. Médico pode fazer pesquisa envolvendo pacientes? Pode envolver pesquisa, desde que o paciente assine um termo de consentimento livre e esclarecido e que esse projeto de pesquisa tenha sido aprovado na Comissão de Ética Médica da instituição onde o pesquisador trabalha. Estudante de medicina pode participar de pesquisa? O que vocês acham? Pode ter artigo com o nome de estudante de medicina publicado? Ou só depois de se tornar médico? Eu acho que se tiver embasamento científico. Fala. Não, eu disse que se tiver embasamento científico, tiver pesquisas realizadas voltadas para essa área, eu acho que sim. Não tem nada que impeça, eu acho. Alguém mais ia falar? Eu acredito que deva ter algumas limitações do que o estudante de medicina pode fazer, tipo, na área da pesquisa, mas eu acredito que deve ter algumas coisas que pode sim. Aluno pode participar de pesquisa. Ele só não pode publicar um artigo se não tiver a presença de um médico que tenha acompanhado ele, mas ele pode ajudar e ele pode ter seu nome publicado na pesquisa. Vamos falar de aspectos éticos da propaganda médica. Médico pode fazer propaganda de antes e depois? Cirurgia plástica. Peito caído, depois peito para cima. Eu acho que se o paciente consentir, pode. Não te ouvi, Luana. Se o paciente consentir, pode, eu acho. Se o paciente consentir, pode, diz a Luana. Tiago diz que não com a cabeça. Fala aí, Tiago. Eu acho que não, professor, porque medicina não é um produto que a gente está vendendo, entendeu? Não existe propaganda de medicina, entendeu? Não tem como, não existe isso. Médico está proibido fazer antes e depois. Não pode fazer programa que nem advogado. Como assim, Maria Helena? Fala para mim. Advogado também não pode fazer? Advogado também, no Código de Ética do Advogado, você não pode fazer propaganda, tipo, não pode, porque é concorrência desleal, né, que você vai falar que uma firma vai se dar uma muito rica vai se dar melhor do que o advogado que acabou de se formar e não tem dinheiro, e também é antiético para eles também, assim, é meio que você não pode induzir a pessoa a ir a você, a pessoa tem que ir deliberadamente. Isso aí. Médicos também devem abster. Médico não pode fazer propaganda. Ariel, médico pode apenas anunciar o seu consultório e a sua especialidade. E por que se divulga no Instagram? Tem que ter muito cuidado, Ariel, com blogueirinho no Instagram. Os médicos tops brasileiros não têm Instagram. Nem 10k de seguidor no Instagram. Não é nem fazer postagem, é divulgar a postagem, patrocinar. Bom, eu não entendo o que quer dizer isso, né? Divulgar a postagem, enfim. Mas o médico ele pode anunciar no Instagram tratamentos, artigos, novidades, promoção da saúde, prevenção de doenças, mas tudo que tem interesse público e que não fique claro que a lógica dessas ferramentas é angariar clientes. Que é muito rasteiro isso, né, cara?
Não sabia, mas tem médico que, por exemplo, faz uma publicação e aí ele patrocina a publicação para atingir determinado número de pessoas e aí vai fazendo como se fosse uma propaganda, como se você estivesse anunciando em uma propaganda quando você digita em algum site, aparece aquela propaganda do lado. É como se fosse um tipo de propaganda. Então teoricamente, não é permitido. Se não pode fazer propaganda, não poderia fazer isso. Ele poderia, no Instagram dele, entre aspas, divulgar trabalho, pesquisa científica, fazer ali o marketing no Instagram meio velado, mas aí, no caso, então essas postagens patrocinadas que ele tá como se fosse postando, anunciando para ser mais visto, então já entra no que não pode, né? Porque eu sei que advogado não pode fazer quase nada. É uma linha muito tênue. Hoje em dia a gente está vendo uma super exposição de médicos no Instagram, enfim. Gente, dança TikTok de médico é uma coisa horrorosa, né? Não tem sentido nenhum participar disso, né? Acho que denigra a profissão, né? Pode divulgar informações de procedimentos com reconhecimento científico, não tem dúvida nenhuma, pode. Tá? Sem fazer alarde, sem dizer que é o único no mundo que faz, mas pode fazer. Tá? As propagandas, elas inclusive, elas devem apresentar sempre o CRM do médico e o RQE do médico. Vocês sabem o que é CRM, mas não sabem o que é RQE. RQE é registro de qualificação de especialidade, dizendo que você é membro titulado daquela especialidade. Isso você registra no CREMES após concluir a sua residência, no CREMES ou no CREMESP, enfim, no CRM após concluir a residência ou obter o título da especialidade. Ok? Você não pode dizer, eu faço dermatologia. Na verdade é recém-formado, porque não escreveu dermatologista, não, vou escrever dermatologia. Não pode. Isso induz o paciente ao erro. Tá? Uma outra coisa importante é sobre doação de órgãos. O médico ele não pode anunciar a morte de um paciente e, ao mesmo tempo, falar com a família sobre doação de órgãos. Por que isso? Porque isso pode passar a falsa impressão à família de que o médico acelerou aquela morte ou não deu o devido cuidado, porque ele está interessado na doação de órgãos. Então, o médico que comunica o óbito, ele está proibido de conversar com a família sobre doação de órgãos. Aí um outro médico da equipe pode ir falar com a família sobre doação de órgãos. Uma outra questão, agora voltando para um direito do médico, que eu devo explicitar de uma outra forma. O médico, ele não está obrigado a fazer nada que vá contra a sua consciência. Então vamos lá. Laqueadura tubária é uma cirurgia permitida no Brasil, permitida no Sistema Único de Saúde, que impede a mulher de ter mais filhos. Mas por convicções pessoais, de foro íntimo ou de foro religioso, o médico acha que a população deve crescer e multiplicar. Então ele não se sente confortável de fazer a laqueadura tubária. Ele é obrigado a fazer a laqueadura tubária. Não. Ele pode alegar questão de foro íntimo e não faz a laqueadura tubária. O médico, numa maternidade, a paciente chegou vítima de violência sexual com gravidez. A lei brasileira permite que ela faça um aborto nesses casos. E o médico é frontalmente contra o aborto. E ele não vai fazer o aborto. A religião dele não permite, ele não vai fazer. Ele pode se negar a fazer? O que vocês acham? Quem quer falar? Maria Luísa. Pode se negar a fazer como qualquer outro procedimento, né? Mas, assim, o problema é que muitas vezes as mulheres nem conseguem em casos de Estou te ouvindo, Maria Luísa. O problema é que muitas vezes mulheres não conseguem fazer aborto no Brasil nem em caso de abuso sexual e
ou risco de vida para a mãe. Existem muitos casos em que isso é impedido. O mais recente dessa menina, criança, que tava um monte de gente falando que não era para fazer, chamando o médico de assassino. Então, essa questão do aborto, eu acho que às vezes não vai nem de uma questão necessariamente só moral, assim, do médico pessoal, assim. Eu acho que pode ser muito da pessoa não querer se expor a ser rechaçada abertamente pelo país inteiro. Ou a maioria dele. O médico só não pode se negar a fazer procedimento, João, se for risco de vida. Em caso de emergência, ele tem que fazer. Tá? Agora, a situação de aborto por violência sexual não é risco de vida, ele pode se negar a fazer. A isso nós chamamos de objeção de consciência. Está previsto e garantido no Código de Ética Médica. Ele não é obrigado a fazer aquilo que ele não se julga, não fica confortável de fazer, enfim. Entendeu? Uma outra questão importante, nos médicos que trabalham com reprodução assistida, o médico não pode escolher o sexo do embrião. Essa é uma determinação da legislação brasileira. Nos Estados Unidos, por exemplo, pode. Quando você fala na clínica de fertilização, você pode escolher se o bebê é menino, se o bebê é menina. No Brasil não pode. A lei não permite. Outro ponto importante do nosso Código de Ética Médica, que fala sobre faltas a plantão. O médico que deixar de ir a plantão sem avisar a chefia comete falta grave. Então, se ele tiver que faltar, ele tem que avisar com antecedência para o chefe do plantão providenciar um substituto para ele. Se for feriado, dia santo, carnaval prolongado, pior ainda. Dúvidas? Então, eu gostaria de convidá-los para ler o Código de Ética Médica. E a gente vai discutir um pouquinho sobre ele no Facebook também, nas questões. E pode ir tirando as dúvidas aos pouquinhos. Como é que isso vai ser cobrado? Vão aparecer casos clínicos e que vai perguntar qual é a melhor conduta, quais são as alternativas que dialogam com o melhor da prática ética médica. Alguma dúvida, alguma questão? Não? Então vamos dar um intervalinho. São 10 para as 3. Vamos voltar para a nossa atividade 3:10. Ok? Um beijinho, até daqui a pouquinho, viu? Gravação. Seguindo nossas atividades, a gente vai conversar nessa segunda parte do nosso encontro sobre o papel da simulação em medicina. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, por que vocês acham que é importante termos atividades simuladas em medicina? Para preparar a gente para a realidade. Mas você acha que é uma boa estratégia preparar vocês para a realidade com simuladores? Não seria melhor já utilizar pacientes de verdade? Tem coisas que não dá para fazer. Eu acho que primeiro é um risco, né? Risco para o paciente e para a gente também. O primeiro contato com a medicina, a gente já ter com o paciente, eu acho um pouco arriscado. Por isso que é importante a simulação. Vocês já terão contato com o paciente, tá, gente? Ainda no primeiro período. Só que algumas práticas, elas são melhor desenvolvidas através de simuladores. Fala, Maria Luísa, você queria dizer alguma coisa? Nada, professor, só isso. Eu acho que não tem como você fazer direto. Tipo, é arriscado. É muito arriscado. Não tem como você botar o paciente na posição de ser tratado por alguém que é a primeira vez. Se numa situação de emergência, tipo, por exemplo, casos de fazer massagem cardíaca, por exemplo. Como é que você vai esperar alguém estar precisando para falar, estudante de medicina, vai lá tentar. Se você errar, o cara morreu.
Se você acertar, você passou de ano. Então, a simulação em medicina são estratégias didático-pedagógicas para garantir que o paciente, quando for atendido por um profissional, receberá um profissional já completamente treinado, com suas habilidades validadas e verificadas num ambiente controlado. Como é o nome do ambiente controlado, onde se aprende a prática médica? O ambiente simulado. A simulação é uma estratégia, é uma ferramenta pedagógica para garantir que os estudantes de medicina tenham a melhor capacidade de treinamento, sem que eles corram riscos para si ou infrinjam risco para os pacientes enquanto estão aprendendo a desenvolver as suas habilidades. Vocês conhecem o laboratório de habilidades da universidade de vocês? Gente, é fantástico. Eu já voltei. A Ana Júlia está dizendo que eu não voltei? Não, você quer dizer que não conhece o laboratório de habilidades, né? Tá bom, querido. Normalmente, nós é que apresentamos para vocês o laboratório de habilidades. A gente vai ter atividades no laboratório de habilidades para vocês também, tá? Com essa questão da pandemia, as coisas estão um pouco assim. Vocês têm um laboratório de habilidades de ponta na universidade. Muito bom. Com simuladores, com manequins. Vocês sabem a diferença de um manequim para um simulador? Não? Vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. Vocês estão vendo? O manequim é uma estrutura inanimada onde você consegue ver uma determinada parte do paciente. Por exemplo, esse aqui é um manequim ginecológico. Você tem apenas uma porção do corpo humano e você faz treinamentos específicos dessa porção. Já um simulador, ele interage com você. Vou mostrar aqui para vocês um simulador. Esse daqui é um simulador. Então, é um robô que ele fala, que as pupilas dilatam, que você coloca os monitores e você vê a frequência cardíaca, a frequência respiratória, que você faz medicamentos no robô e ele responde positivamente se você acertou, negativamente se você errou, e isso constitui então as estruturas e diferenças de manequim e de simulador. Como é a atividade da simulação? Ela começa com um briefing. Então, o que vem a ser o briefing? São as orientações iniciais, onde o professor vai apresentar qual é o título da atividade simulada, qual é o objetivo da atividade simulada, quais são as competências da atividade simulada, qual é o cenário, qual é a ação, e se tem dúvidas para iniciar a atividade. Então, vamos lá. O objetivo da atividade simulada é treinamento de intubação orotraqueal. Qual é o objetivo? Que, ao final do treinamento, o aluno consiga realizar a intubação orotraqueal. Qual é a cena? Nós vamos estar num pronto-socorro e vai chegar um paciente com uma parada cardiorrespiratória que precisa de intubação orotraqueal. Qual é a competência exigida? Que o aluno consiga avaliar a necessidade de intubação orotraqueal, escolher qual é o aparelho para fazer a intubação orotraqueal, realizar a intubação orotraqueal e verificar se a intubação orotraqueal foi bem realizada, ou seja, se o tubo está no pulmão, não está no esôfago e estômago.
E aí a gente abre para que os alunos apresentem dúvidas em relação à cena que vai ser realizada. Então, o nome disso é briefing, é a primeira parte da simulação. Depois disso, nós vamos partir para a atividade simulada. A atividade simulada consiste na realização da atividade. Como é uma simulação realística, é fundamental que todos os atores envolvidos em cena atuem com a maior qualidade e veracidade possível. Por isso que o ambiente simulado, o ambiente do laboratório de simulação, é um ambiente altamente protegido, onde vocês só podem entrar de branco, com jaleco, um crachá de identificação, tem uma lista de presença na entrada, vocês não podem comer ou beber dentro do laboratório de habilidades para evitar danificar os simuladores ou os manequins. Vocês devem atuar com respeito com os simuladores, com os manequins, porque ali vocês estão numa simulação realística e aqueles simuladores de manequim representam pessoas. Então, com o mesmo respeito que nós tratamos as pessoas, nós devemos tratar os simuladores e os manequins. E, acima de tudo, com cuidado, para que vocês não danifiquem o material de estudo que pertence à universidade. Feita durante a simulação, vocês vão ter o olhar dos professores, eles vão estar olhando e anotando para ver se vocês estão fazendo as atividades corretamente, se vocês estão atingindo as competências que são exigidas, e ele está anotando tudo num caderno de avaliação. Quando termina a simulação, vai entrar uma terceira parte dessa atividade pedagógica, chamada de debriefing. No debriefing, vocês vão receber o retorno, o feedback das atividades. Vocês vão ter oportunidade, algumas vezes essas simulações são gravadas e no início do debriefing a gente mostra a gravação para vocês, para dar oportunidade para que vocês mesmos vejam onde erraram. Então, a primeira fase do debriefing ela pode começar com uma autoavaliação. Mesmo que não estiver gravada, a gente pode perguntar assim, o que você achou do seu desempenho? Aonde que você acha que você travou? Aonde você poderia ter feito melhor? Aonde que foi o teu grande momento? Então, que você analise, faça uma análise reflexiva em relação à sua atividade simulada. Aí, depois disso, o professor vai apontar aonde foram os erros nas tomadas de decisão ou na realização dos procedimentos. E aí, o que nós podemos fazer ao final disso? Nós podemos repetir a simulação para saber se vocês conseguiram executar novamente de forma correta aquilo que vocês já tinham feito correto na vez anterior, como também saber se vocês conseguiram corrigir os erros que foram apontados. Então, a importância da simulação em medicina é garantir um ambiente controlado, onde vocês dispõem de tempo, de tranquilidade, diminuindo os riscos do procedimento para você, diminuindo os riscos do procedimento para um paciente, para executar uma determinada habilidade médica. Existem diversos tipos ou cenários de simulação, e eu vou apresentar aqui para vocês alguns cenários de simulação. Olha, esses são os cenários, vocês conseguem ver? Vocês estão vendo o quadro 1 ou não? Não, né? Estão vendo? Ok. Então, o primeiro dos simuladores, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat, estamos, ok. O primeiro dos simuladores são chamados simuladores de baixa tecnologia. São simuladores limitados e não controlados por computadores. Qual é a facilidade? Eles são facilmente transportáveis, eles conseguem fazer alguns tipos de treinamento. A desvantagem é que eles são estáticos, eles têm pouca interação com você. Então, vou apresentar para vocês. Então, aqui é um simulador de baixa tecnologia. Um manequim para treinar ressuscitação cardiopulmonar, massagem cardíaca. Então, esse é um exemplo de um simulador de baixa
tecnologia. Vocês conseguem ver? Ok. Agora nós temos simuladores de alta tecnologia, que são simuladores próprios da realidade. Desvantagens são os custos deles, né? Já mostrei para vocês, mas vou repetir aqui. Um simulador de alta tecnologia. Então aqui um simulador de alta tecnologia, vou mostrar aqui para vocês. Então esse é um simulador que você treina habilidades cirúrgicas. E você, para fazer vídeos, laparoscopias. Existem simuladores baseados em programas de computadores, são chamados Screen Based Simulator. Um exemplo disso daqui são simuladores para avaliar um eletrocardiograma. Então, ó, simulador de eletrocardiograma. Como é que você faz isso? Você tem diversas opções aqui. Aí o professor combina as doenças e apresenta traçados eletrocardiográficos. E aí pergunta para você, esse traçado aqui corresponde a que doença? Esse traçado aqui corresponde a que alteração cardíaca? O que você faria para tratar um paciente que tem esse traçado eletrocardiográfico? Então, é uma outra técnica de simulação. Uma outra estratégia são os simuladores para treinar habilidades específicas. São chamados de Part Task Trainers. Exemplo disso para intubação orotraqueal. Vamos ver se a gente acha aqui. Para treinar, por exemplo, punção venosa. Eu vou tentar de intubação para vocês verem como é. Simulador de intubação. Esse daqui é uma boa foto de simulador de intubação, mas aqui é melhor. Então, aqui, gente, é bem legal, olha. Esse é um instrumento chamado laringoscópio. E aqui é o tubo que vai colocar dentro desse primeiro canal aqui, que é a traqueia. E aqui é o pulmão. Esse segundo canal aqui é o esôfago. E aqui é o estômago. Então, nessa habilidade, vocês têm que acertar, colocar com o laringoscópio o tubo na traqueia. E aí vocês ventilam o tubo com o ambu e aqui enche o pulmão. Se encher o esôfago, o estômago, mostra que você entubou no lugar errado. Então, isso é um exemplo de Part Task Trainers. Qual é a vantagem? Ele aprimora apenas algumas habilidades. E qual é a desvantagem? Ele fragmenta a simulação. Você não consegue, por exemplo, intubar e fazer uma ausculta cardíaca, uma ausculta pulmonar. Você consegue apenas intubar e ver se está certo ou não a intubação, porque você ventila e vê onde que está insuflando ali no simulador. Existe uma outra forma de simulação, que é a realidade virtual. Vou mostrar para vocês aqui uma simulação de realidade virtual. Ele é muito usado em cirurgia. Aqui para vocês verem. Onde você treina habilidades específicas em realidade virtual. Quando você usa atores reais, você pode fazer isso também em atores, isso é interessante para você avaliar, por exemplo, relação médico-paciente. Então, quando você está diante de um cenário onde você quer ver competências desenvolvidas para empatia, para acolhimento, para estabelecimento de rapport, você pode usar atores reais para avaliar essa simulação. Você pode fazer jogos de computadores em salas virtuais. Você pode fazer combinação de diversos cenários dos que eu já apresentei e fazer uma simulação híbrida. E com isso você garante o treinamento exaustivo e bons resultados.
Essa é uma aula mais curtinha, mas eu queria só apresentar para vocês a importância da simulação em medicina. Professor, tem que saber o nome dos simuladores a título de prova ou é só para conhecer? Não, eu apresentei para vocês, Thiago, diversas estratégias de simulação e elas são importantes para você saber o que é o que. Isso é matéria de prova, com certeza. Mais dúvidas, gente? Uma avaliação da nossa tarde. O que vocês acharam da nossa tarde? Código de ética médica e papel da simulação em medicina. Quente pra... Como assim, gente? Quente. Tá quente aí, Davi? Mas você não tem prévia não de quando a gente vai começar a visitar esses simuladores, né? Eu não te ouvi, Bárbara. O senhor não tem prévia não de quando a gente vai começar a trabalhar com esses simuladores, né? Então, no primeiro período, vocês já vão ter atividades no laboratório de simulação. Cada período você tem atividades diferentes. No segundo período, já usam alguns manequins, enfim, mas as atividades lá são já no primeiro período. Certo, obrigada. Nada, meu bem. Daqui a pouquinho vai ter aula lá, Luana. Muito legal, sim. Hashtag da tarde, pessoal. Não imaginou que papo fosse abordar tudo isso. Meu filho, se prepare, Júlio. É isso e muito mais. Vocês vão ter contato com o paciente, gente. Vocês já viram pressão arterial, sinais vitais, já viram emergências do cotidiano. A PAP 1 vai colocar vocês dentro da medicina. Med simulada. Deus manda o frio. Gente, vocês estão aonde com esse calor todo? Oi? Respeita o paciente. Adorei, Luana. Respeita o paciente é muito legal. Partiu o simulador. Tudo ao seu tempo, Theo. Tudo ao seu tempo. Que isso tá muito quente. Como é isso, gente? Vocês estão aloprando. Eu não tô entendendo o negócio. Tá quente é o assunto, tá quente o ambiente, é isso? Luana, me ajuda, Luana. Professor, eu acho que o pessoal tá reclamando que tá muito calor. Realmente, hoje tá quente. Ontem tava, mas hoje tá mais. Tá calor. bom, gente. Se eu falar para ligar o ar-condicionado, eu serei acusado de insensível, não é isso? Tá no ar ligado, né, Bar? Tô, Miguel. Tô sim, Davi. Agora é o ventilador. É o ventilador. Mas daqui a pouquinho, vocês, se Deus quiser, vão estar formados, vão ter condições de ter mais conforto para estudar, tá bom? Malandro, né, Theo? Vai dar tudo certo, tá, gente? Olha, foi um prazer estar com vocês. Vai dar tudo certo, Bárbara. E tô tentando já colocar as aulas no YouTube para colocar no AVA. Vocês viram as aulas que eu já coloquei no AVA? Hoje é o primeiro encontro de vocês comigo, né? Tá tudo lá, tá? Vocês têm a opção de ver a aula de vocês, pode ver a aula da outra turma também, tá? Segunda aula, né, Bárbara? Isso aí. O prazer é todo meu, viu, Luana? Teve história da medicina, isso? Já tá lá, né, Thiago? Queria, então, me despedir de vocês, desejando que vocês tenham um ótimo fim de semana, com saúde, com segurança, e que vocês possam aí estudar, se preparando, porque daqui a pouquinho já vão começar as avaliações, então não deixem para estudar não, já viu que tem matéria pra caramba, bebam água, é isso aí. Eu queria pedir para vocês colocarem o nome e a chamadinha no chat, e aí irem saindo conforme vão fazer isso. Um beijo no coração de vocês, viu?
Pessoal, tá faltando Ana Beatriz, Ariel Batista e Vinícius Marques para assinar? Ana Beatriz, Ariel Batista, Vinícius Marques. Só para eu ter certeza que eu vou encerrar a sala com vocês tendo assinado. Se não constar na lista de presença, eu não posso validar a presença de vocês. Ana Beatriz, Vinícius Marques e Ariel Batista. Ok.